Você sabe conduzir com segurança as cólicas menstruais no pronto-socorro? Vem comigo! Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é a cólica menstrual, a dismenorreia. Antes de começar, aqueles dois recados. Primeiro, de sempre checar a rotina do seu serviço. E o segundo, de nunca deixar de falar com um especialista se você julgar necessário ou tiver alguma dúvida, tá? O que a gente quer com essa aula hoje? O que nós vamos ver? Qual é a queixa da paciente, né, da cólica menstrual, da dismenorreia? Qual é a relevância da doença pélvica crônica no pronto-socorro? Quais os tipos de dismenorreia? Como a gente conduz no pronto-socorro e como a gente medica para casa essas pacientes. Bom, a dismenorreia significa menstruação difícil em grego, né? 50% das mulheres em idade reprodutiva vão apresentar um quadro de dismenorreia. Elas representam, né, de 40 a 45% das dores pélvicas crônicas. Ou seja, é importante, é relevante no contexto de pronto-socorro. O quadro é doloroso, podendo, né, ser cíclico ou não. Acomete a região inferior do abdômen ou a pelve com duração maior do que 6 meses. A principal causa, né, de doença pélvica crônica é a endometriose. E a gente pode dividir, né, as dismenorreias em primárias, eu deixei entre aspas aqui no slide como uma causa hormonal, tá? Não é a ideia ficar discutindo a teoria. Geralmente elas começam, né, 2 anos após a menarca. E a ausência de lesões orgânicas, isso é importante, por isso que eu deixei aqui entre aspas a causa primária como hormonal, podendo ser miométricas, psicogênicas ou de causas endócrinas. Já as secundárias eu deixei como anatômicas, então independem, né, da menarca, e aí nós estamos pensando em anexite, parametrite, tumores e endometriose, que é a principal. Também pode ser por conta de um leiomioma, de distopia ou má formação uterina e ainda o uso de DIU. Qual é a queixa da paciente da dismenorreia? Bom, dor em hipogastro, que pode estar relacionado, pode ser, né, de início antes ou durante o início do fluxo menstrual. O paciente pode apresentar cefaleia e vômitos, náusea e vômitos, cefaleia, tontura, fadiga e até mesmo dor lombar. Como é que a gente faz o diagnóstico ali? Clínico. Geralmente o exame físico dessa paciente é normal. Se você tem dúvida, aí sim nós vamos pensar em exames complementares como ultrassom de abdômen ou transvaginal, tá? E aí, nos casos de CA-125 e ressonância magnética, nós estamos pensando pro especialista pedir, tá bom? Por que é importante, por que é relevante a gente falar de dismenorreia no pronto-socorro? Porque a dismenorreia ela é responsável por afastamento do trabalho numa média de 1 a 3 dias nessas pacientes que apresentam dismenorreia com frequência, tá? Então tem relevância sim no PS. Como é que nós vamos conduzir? Sempre, né? Sinais vitais, garantir via aérea e estabilidade hemodinâmica da paciente e aí fazer analgesia conforme a escala de dor. O que a gente costuma utilizar? Anti-inflamatório. Pode associar um gastroprotetor se necessário, se tiver história de doença ulcerosa ou de gastrite principalmente, né? O que a gente pode utilizar? Profenide, uma ampola, eu sempre brinco com vocês, uma ampola. Então, uma ampola de profenide pode associar um analgésico como a dipirona, por exemplo, tá? Ou então você utiliza o diclofenaco, né? O Voltaren, uma ampola, mesma coisa, pode fazer intramuscular, beleza? Exames, somente se eu tiver uma suspeita de causa secundária. Via de regra, você vai fazer a analgesia dessa paciente, fazer o afastamento do trabalho, tá? E prescrição de analgésicos e anti-inflamatórios que nós vamos ver para casa. Então, como que eu medico essa paciente para casa? Primeiro, antes de tudo, eu vou orientar o uso de 2 dias antes da menstruação, mantendo essa medicação por 3 ciclos. Vamos utilizar os anti-inflamatórios, né? Cuidado, já comentei, se tiver história de úlcera péptica ou sintomas gastrointestinais, aí você pode associar um gastroprotetor. Do ponto de vista de anti-inflamatório,
Nas referências, né, alguns estudos indicam que o ibuprofeno ele tem uma maior eficácia, então você pode utilizar um ibuprofeno de 600 mg de 8 em 8 horas. Opções: o naproxeno, 250 mg de 12 em 12 horas, ou a dose de 550 mg uma vez ao dia. Ou ainda utilizar o cetoprofeno de 12 em 12 horas, tá? Os inibidores seletivos da COX-2, eles reduzem o fluxo menstrual em até 50%, então pode ser uma boa opção se a paciente te indica que além do quadro de dor, ela tem o fluxo menstrual aumentado, e aí você pode utilizar esta opção, nunca se o paciente tiver história de doença cardíaca, tá? Quais opções? Meloxicam de 15 mg, um comprimido de 12 em 12 horas, ou o Celecoxib de 100 mg de 12 em 12 horas. Vamos orientar, além da medicação, a atividade física, mudança mudança de hábito, né, de vida saudáveis. Existe um estudo que indica que a dieta com menos gordura, menos quantidade de gordura, diminui em até 80% o quadro de dismenorreia na mulher, certo? Bom, moçada, é isso que tinha para falar de dismenorreia, é um assunto muito rápido, mas que é recorrente no seu plantão, eu garanto. Então, assim você está garantindo a segurança da sua paciente. Se você gostou desse assunto, compartilhe com os seus amigos, médicos ou estudantes de medicina, beleza? Valeu, moçada, um abraço.